Jornal do Paulo Maciel, edição dominical. Domingo 2 de outubro de 2022. Estamos no princípio do 10º mês do ano. Na Igreja Católica Apostólica Romana, comemoramos o dia de São Custódio, São Leodegário, São Domingos Espadafora e os Santos Anjos da Guarda. Domingo com fase da Lua, que vai começar às 21h14, quarto crescente. Então, fase da Lua, que começa nesse domingo, é a quarto crescente. Eu falo isso porque tem muitas pessoas que cortam o cabelo de acordo com a fase da Lua, plantam de acordo com a Lua, fazem dieta. Então, começa às 21h14 a fase quarto crescente. Estamos no 275º dia do ano. Faltam 90 dias para terminar 2022. Está vigendo a estação do ano da primavera brasileira, que iniciou-se no dia 22. Outubro é o 10º mês do ano, tem 31 dias. É o mês consagrado ao Rosário e às missões. É o mês das crianças, mês da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, dia 12. Mês do professor, dia 15. Do médico, dia 18, da aviação brasileira, dia 23, do balconista, dia 30. Olha, neste dia 2 é o dia do prefeito, dia do repórter fotográfico, dia internacional do notário, aniversário de Porto Velho, dia do anjo da guarda, eu já falei até, né? Dia do quadro complementar de oficiais, dia internacional da não violência. E também acontece o primeiro turno das eleições 2022 no nosso querido Brasil. O tema da missa neste domingo é Aumenta-nos a fé. Esse tema consta do evangelho escrito pelo médico Lucas, São Lucas, capítulo 17, versículos do 5 ao 10. O frei Raimundo de Souza, José Raimundo de Souza, frei católico, ele fez um breve comentário sobre o 27º domingo do tempo comum e este evangelho de Lucas com o tema Aumenta-nos a fé. Desejosos por terem sua fé aumentada, os discípulos são encorajados por Jesus. Apesar da pequenez da fé, ela se torna eficaz quando o discípulo tem à disposição de uma iniciativa consciente de que pode mudar a realidade e a vida, realizando grandes coisas, sobretudo quando elas se chocam com a normalidade. A normalidade do anti-reino, né, que impera no mundo. Os servos do Senhor, que os servem, especialmente nos irmãos e irmãs, prestam continuamente um serviço em favor do reino, conscientes de que estão promovendo algo que deve superar a individualidade egoísta que domina muitos meios da sociedade humana. O discípulo e a discípula de Jesus não sucumbem à tentação dos mecanismos anti-reino, pois são pessoas de fé e se dispõem ao serviço humilde. Paz e bem é um lema dos franciscanos. Agora vamos a alguns indicadores da economia. O salário mínimo nacional vale R$ 1.212. A taxa Selic 13,75% ao ano. Inflação medida pelo IPCA do IBGE 8,73% no mês de setembro, né? Vamos lá agora para a cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória. O Arábica Bebida Dura fechou na sexta-feira, dia 30 de setembro de 2022, valendo R$ 1.205 a saca. O Arábica Bebida Rio, R$ 1.024. Conilon Bica Corrida, tipo 78, 712. O dólar fechou no mercado financeiro em São Paulo em baixa de 0,4% na sexta-feira, 30 de setembro, cotado a R$ 5,39. A Bolsa de Valores teve alta de 2,2%, uma boa alta no período anterior à eleição, hein? 110.042 pontos foi o número do fechamento.
Campanha política agora, vamos falar um pouquinho, porque hoje é dia de eleição. Impressos, bandeiras e carros de som no fim da campanha eleitoral em Colatina. Olha, em Colatina, os últimos dias de campanha política foram com muitos carros de som passando nas vias públicas, anunciando as candidaturas. Jingles, músicas em alto som, locutores divulgando nome e número de candidatos e os próprios postulantes passaram em veículos automotores. Bandeiras com imagens de candidatos e muitos impressos também foram distribuídos, principalmente na última semana da campanha. Indivíduos vestindo camisa de campanha também foram vistos em boa quantidade nas ruas. A ênfase foi mais para candidatos a deputado estadual e federal, mas via-se também a propaganda dos candidatos a senador, governador e principalmente presidente da República. E agora eu tenho essa informação aqui sobre a votação, né, que vai seguir o horário de Brasília. Você sabia? Atenção para essa informação, né? No Brasil, o TSE uniformizou o período de votação pelo horário oficial de Brasília. Votação no exterior ocorrerá das 8 às 17 horas, de acordo com o horário local do país. A divulgação dos resultados iniciará logo seja encerrada a votação. Justificativa de ausência na votação pode ser enviada online. Olha, os eleitores, então, que precisarem justificar a ausência no primeiro e segundo turnos das eleições, poderão utilizar o aplicativo e-Título durante o horário de votação das 8 às 17 horas. Documentos. Saiba que é preciso levar no dia da votação. Para votar, não é preciso levar o título de eleitor se o candidato, aliás, se o eleitor não encontrar o documento. Então, basta um outro documento oficial com foto, como a carteira de identidade ou de motorista, passaporte ou identidade funcional. Então, se você não encontrou o título, leve esses outros documentos com foto. A ANEEL mantém bandeira tarifária verde para a luz em outubro. Contas de energia ficam sem cobrança extra pelo 6º mês seguido. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, manteve a bandeira verde em outubro de 2022 para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional. Com a decisão, não haverá cobrança extra na conta de luz pelo 6º mês seguido. A conta de luz está sem essas taxas desde o fim da bandeira de escassez hídrica, que durou de setembro de 2021 até meados de abril deste ano. Segundo a ANEEL, na ocasião, a bandeira verde foi escolhida devido às condições favoráveis de geração de energia. Caso houvesse a instituição de outras bandeiras, a conta de luz refletiria o reajuste de até 64% das bandeiras tarifárias, aprovado no fim de junho pela ANEEL. Segundo a agência, os aumentos refletiram a inflação e o maior custo das usinas termoelétricas neste ano, decorrente do encarecimento do petróleo e do gás natural nos últimos meses. Criada em 2015 pela ANEEL, as bandeiras tarifárias refletem os custos variáveis da geração de energia elétrica, né? O importante a dizer é que fica sem aumento. Então, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, mantém a bandeira tarifária verde para a luz neste mês de outubro de 2022. Agora vamos falar de missas dominicais, missas para você que é católico cumprir o preceito. Vou falar para o pessoal da paróquia, os paroquianos da Igreja Sagrado Coração de Jesus. É a paróquia central de Colatina. 7 horas, missa com o padre José Valdeci Romão na Catedral. 8 horas, celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser, na Comunidade Católica Santo Expedito, bairro Jardim Planalto. 9 horas, celebração eucarística, sinônimo de missa, com o padre Valdeci, na Catedral. No mesmo horário, celebração da palavra com o diácono David José Langa Lopes, na Comunidade Católica Nossa Senhora de Guadalupe, bairro Vista da Serra, na Cidade Alta. 17 horas, celebração eucarística com o padre José Valdeci Romão, na Comunidade Católica São Lucas, bairro Noemi Vitale. Mesmo horário, 17 horas, o padre Edgar celebrará a missa na Comunidade Católica São Bento, bairro Residencial Nobre.
Às 19 horas, o padre Edgar estará na catedral para presidir a missa deste horário, que será a última do dia. Na segunda-feira, às 19 horas, a missa será celebrada, presidida pelo padre José Valdeci Romão. Eu deixo aqui telefones da paróquia Sagrado Coração de Jesus, 2102-5010. Temos aqui também o da paróquia Santa Clara, onde tem o mosteiro das Irmãs Clarissas. Aos domingos, a missa acontece às 8 horas. O telefone é 3721-0864. E da paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano, zona norte da cidade, 99507-2215. Conhecendo a igreja. Olha, a informação sobre a igreja passada pelo padre Francisco de Assis Souza, da paróquia Sagrado Coração de Jesus de Laranjeiras, Sergipe. Olha que boa catequese. A igreja não prega luta de classe e o nós contra eles. A igreja não prega isso. Deus quer que todos se salvem. Na parábola O Rico e Lázaro, o rico é condenado não por ter riqueza em si, mas por não dar atenção e desprezar o pobre. O pobre também não foi para o céu por ser pobre, mas pela humildade. Nasce-se uma vez, morre-se uma vez neste mundo em que passamos aqui. Morre-se uma vez e depois vem o juízo, conforme a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Após a morte do corpo, a vida continua e ninguém fica dormindo. Por sua vez, o morto não volta para falar com ninguém. A doutrina religiosa, quem deu, foi nosso Senhor na revelação e foi colocada na Escritura Sagrada. A igreja tem autoridade para interpretar a doutrina conforme a promessa de Jesus. Céu e inferno existem e são eternos. Quem está no inferno não sai mais, e quem está no céu também não perde essa graça. Bonita a locução do padre, hein? Padre Francisco de Assis Souza. Eleições de 2022, olha, vamos falar porque é neste domingo que acontece a eleição. Brasileiros aptos a votar vão às urnas para escolher representantes do Poder Executivo nas esferas federal e estadual, além de membros das câmaras federal, estadual, Senado, Câmara Alta, né? E vamos lá, vamos às informações de acordo com o site Agência Brasil. Vamos às informações que é importante, né? Neste domingo é o dia da nossa cidadania, de nós praticarmos a nossa cidadania. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, saber a ordem em que os votos serão registrados na urna eletrônica é importante para evitar confusões ou mesmo a anulação do voto. A resolução que dispõe sobre os atos gerais da eleição 2022 estabelece que a votação deve obedecer a seguinte ordem. Primeiro, vota-se para deputado federal. Depois, deputado estadual ou distrital, no caso de Brasília. Depois, senador, governador e, por último, presidente da República. São 2 números para presidente da República e também 2 para governador. Para senador, são 3. A ordem, segundo a Corte, não pode ser alterada. Isso significa que para votar em um candidato a presidente, por exemplo, é preciso já ter votado em todos os cargos anteriores. O próprio TSE sugere que o eleitor leve uma lista com os números dos candidatos escolhidos já escritos na ordem em que eles serão digitados na urna. O eleitor deve ler com atenção na tela da urna eletrônica o cargo que está sendo indicado para a votação. Isso porque, se um número errado for digitado, por exemplo, o número de um deputado estadual no campo para deputado federal, a urna entenderá que a pessoa deseja anular o voto. Então, se você coloca um número errado lá, anula o voto. Ok? Então, tem que tomar cuidado. Eu deixo esse texto completo no meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, no resumo de notícias do dia 02/10/2022. Vou falar mais uma vez sobre essa ordem de votação.
Primeiro voto na urna eletrônica para deputado federal. São 4 números. O segundo voto é para deputado estadual. É só apertar os 5 números do candidato preferido. O terceiro voto é para senador. Devem ser digitados 3 números. O quarto voto é para governador. São 2 números. E o quinto e último voto é para presidente da República. Novamente, o eleitor deve teclar 2 números. A cada votação, aperta-se a tecla confirma. Concluídos os 5 votos, o cidadão brasileiro cumpriu seu direito e dever para com a pátria. Recomenda-se levar uma cola eleitoral com os números de todos os candidatos escritos no papel. Isso vai agilizar a votação e deixará o votante mais calmo para exercer o ato patriótico. Manchetes do jornal A Tribuna, da edição de sábado, dia 1º de outubro de 2022. Vamos ver o que saiu na capa do jornal A Tribuna de sábado. É o único jornal que circula de forma impressa nas bancas de jornais, padarias e lanchonetes. Alunos do IFES, é isso mesmo? Aluno do IFES entre os melhores criadores de games do mundo. São jogos eletrônicos, hein? Supermercados e lojas ficam fechados neste domingo. Beira-Mar vai mudar calçadão e ter ciclovia. Noite de música eletrônica em festa com DJs. Especialistas apontam hábitos mais saudáveis na terceira idade. José Zuen, 91 anos, pratica natação e faz caminhada. É uma legenda de fotografia. Coluna Papo de Família. A terapia pode ser um bom caminho para a busca do equilíbrio e do fortalecimento emocional, além de ajudar a sofrer menos. Novo cangaço no estado. Bandidos fecham cidade e explodem banco com dinamite. Moradores de Santa Leopoldina, região serrana do estado do Espírito Santo, viveram madrugada de terror. Bando armado com fuzis usou dinamites, atirou em viaturas, fez reféns e fechou rodovia. Aqui temos a avenida principal da cidade, foi fechada para o esquadrão antibombas remover dinamite deixada pelos criminosos. É uma legenda aqui com a fotografia bem destacada na capa de A Tribuna. 93 chances para trabalhar em Colatina. Atenção, você que está desocupado, vai lá na segunda-feira na agência do Sistema Nacional de Empregos de Colatina. 93 chances para trabalhar. Tem 20 vagas para servente de reflorestamento, 10 para movimentador de mercadorias, 5 para armador, 5 para auxiliar técnico florestal, 4 para auxiliar administrativo portador de deficiência, 3 para instalador de painel solar, 3 para ajudante de obras. Olha, o telefone é 0 operadora 27 3721 7102. O endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro da cidade. Vamos agora a notícia sobre eleições 2022. Eu vou passar para vocês o número e o partido de cada candidato a presidente da República. Atenção, você que tem dúvida ainda, vou passar o número e o partido dos candidatos a presidente da República nas eleições 2022 no Brasil. Ciro Ferreira Gomes, número 12, PDT. Luiz Inácio Lula da Silva, número 13, PT, Coligação Brasil da Esperança. Kelmon Luiz da Silva Souza, número 14, PTB. Simone Nassar Tebet, 15, MDB, Coligação Brasil para Todos. Vera Lúcia Ferreira da Silva Salgado, 16, PSTU. Sofia Pádua Manzano, 21, PCB. Jair Messias Bolsonaro, 22, PL, pela coligação Pelo Bem do Brasil. José Maria Eimael, 27, do DC. Luiz Felipe Chaves Dávila, número 30, do Novo. Soraya Vieira Tronic, 44, União. Leonardo Péricles Vieira Roque, 80, do UP. Olha, uma observação aqui. Foi cancelado o registro de Pablo Henrique Costa Marçal, do número 90, do PROS. Indeferido o registro de Roberto Jefferson Monteiro Francisco,
número 14 do PTB. São informações do site divulgacandecontas.tse.jus.br. Brasileiros no G20, é o grupo dos 20 países mais importantes do mundo, hein? Brasil é escolhido para sediar eventos globais de energia limpa. O nosso Brasil, exercerá a presidência do G20, sediará a 15ª reunião ministerial de energia limpa e a 9ª reunião ministerial da Missão e Inovação. Vamos à notícia completa? A notícia que está no site do governo do Brasil, gov.br. Vamos lá, o Brasil foi escolhido por unanimidade para sediar em 2024 a 15ª reunião ministerial de energia limpa e a 9ª reunião ministerial da Missão e Inovação, como reconhecimento do perfil limpo da matriz energética brasileira e do papel de liderança exercido pelo país nessa área. No mesmo ano, o Brasil exercerá a presidência do G20, o grupo das principais economias do mundo, e vinculará os dois eventos à reunião ministerial de energia do agrupamento. Os eventos são plataformas multilaterais que reúnem países em desenvolvimento e desenvolvidos, além de organizações internacionais e empresas. O objetivo é acelerar a transição para as energias limpas ao redor do mundo. Os projetos de colaboração internacional desenvolvidos pelas plataformas buscam estimular pesquisa e inovação, assim como aspectos vinculados à comercialização de tecnologias de energia limpa em larga escala. O Brasil é membro fundador dessas plataformas e colidera iniciativas de alto perfil, como linhas de trabalho voltadas à modernização dos sistemas elétricos e a plataforma para o Biofuturo, projeto multilateral dedicado a ampliar a utilização da bioenergia e promover a bioeconomia sustentável em todo o mundo. Os encontros serão realizados na cidade de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, no campus da Itaipu Binacional, usina hidrelétrica líder mundial em geração de energia limpa. Parabéns ao nosso querido Brasil, nossa terra, nosso chão, nossa pátria amada. Reflexão agora. Reflexão é importante, gente. Quando tudo vai mal na vida e tudo parece piorar, ou seja, você se sente lá no fundo do poço, é quando você se torna mais forte. Pelo menos é assim que deve ser. Procure ser assim. Não desista nunca. Consagração de Davi. Olha, o profeta Samuel ungiu Davi como futuro rei de Israel no capítulo da novela Reis de quarta-feira, 28 de setembro de 2022. O pastor de ovelhas se ajoelhou e o profeta derramou o óleo sagrado na sua cabeça, desejando que fosse sempre cheio do Espírito de Deus. Davi era o filho rejeitado pelos irmãos e, portanto, o que menos se esperava fosse consagrado. O Senhor é imprevisível. Na refeição que se seguiu, vem à memória o Salmo 22 ou 23 de Davi, que diz: o Senhor preparou uma mesa perante Davi, na presença dos seus inimigos, ungindo a sua cabeça com óleo e fazendo o seu cálice transbordar. Parabéns aí pela novela Reis, né? E eu digo aqui no cômputo geral, tem algumas cenas com tendências feministas, outras lances de dorso, né? De corpos, né? Peitorais, não sei, mas de um modo geral é uma novela familiar, a novela Reis. Parabéns aos autores e à TV Record. O Web Jornal do Paulo Maciel tem pensamento também, reflexão.
O celular pode virar um vício? Pode. A TV também pode. Então fique alguns dias sem ligar o televisor para ver se você está dependente, viciado. O sexo e muitas outras coisas, como o jogo, o cigarro, a droga, podem virar um vício, uma dependência. O remédio pode virar uma dependência. Em tudo, devemos buscar o autoequilíbrio, o autodomínio, a sobriedade. Vamos falar de eleições 2022 de novo neste domingo, dia 2 de outubro. Tem eleição, saiba como encontrar o local de votação para o dia do pleito. Olha, neste domingo, dia 2 de outubro de 2022, primeiro turno das eleições, mais de 156 milhões de brasileiros estarão aptos a comparecer às urnas para eleger o presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. O eleitor pode consultar com antecedência o local de votação e evitar eventuais transtornos. No site do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o cidadão pode fazer a busca devendo informar o número do CPF ou do título de eleitor, a data de nascimento e o nome da mãe. O resultado indicará os números da zona eleitoral, da seção eleitoral e o endereço do local de votação. A mesma busca também pode ser feita nos sites dos tribunais regionais eleitorais. Pelo aplicativo e-Título, além de saber o local de votação, o eleitor também pode ativar a localização do celular e ser guiado até a zona eleitoral por meio de um mapa virtual. Para o eleitor que tem sua biometria cadastrada, o e-Título também serve como documento de identificação para votar, substituindo o título de papel ou outro documento de identificação com foto. Segundo o TSE, cerca de 118 milhões de pessoas, número correspondente a 75% do eleitorado, estão cadastrados pela biometria. Quem tiver interesse pode baixar gratuitamente a ferramenta que está disponível nas lojas de aplicativos dos sistemas operacionais Apple e Android. Apple e Android, é isso mesmo. Agora em 1º de outubro, neste sábado, dia anterior ao primeiro turno, o download do aplicativo fica suspenso e liberado somente no dia seguinte ao pleito, segunda-feira. No segundo turno, será possível baixar o aplicativo somente até 29 de outubro, data anterior ao segundo turno. A última opção para consultar o local de votação é utilizar o Charbot do TSE. Para acessar o assistente virtual, o eleitor pode salvar o número mais 55 61 9637 1078 na lista de contatos do WhatsApp e iniciar a conversa virtual com o aplicativo. Padre orienta sobre eleições. Votar em quem apoia a família, quem apoia Deus e também que é contra entorpecentes. Porque ninguém merece, né? Candidato apoiando drogas, ou entorpecentes, tóxicos, que é isso? Nós temos que tratar, sim, os drogados, os dependentes, mas apoiar a droga? Não pode. Em pronunciamento recente na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, o padre José Valdeci Romão, pároco local, informou que no mês de outubro serão realizados 2 importantes eventos na paróquia central. Estão sendo preparados o encontro de gestantes e encontro de viúvos. O padre alertou os fiéis ainda para os acontecimentos do mundo de hoje, quando se vê uma campanha de descristianização, um crescente paganismo e ateísmo, um diferentismo religioso. Isso é perigosíssimo, pois é um movimento que vai crescendo, inclusive na área política, com determinados candidatos. Ele criticou os políticos que defendem regimes, que prendem padres e freiras,
em tempos obscuros para a fé, o sacerdote orientou os católicos para que votem corretamente neste domingo 2 de outubro de 2022, na eleição para presidente da República, governador, senador e deputados. É o momento em que a sociedade delega pessoas para agir em seu nome. Ao votar no candidato, o eleitor concorda com suas ideias, as ideias que ele defende. Por isso, é necessário verificar se o passado do candidato é de honestidade. Será que você o deixaria tomar conta do seu cofre, da sua casa, dos seus bens? Não devemos votar em candidatos que são contra a família ou são a favor de drogas entorpecentes. O padre católico enfatizou que já viu numa comunidade terapêutica o sofrimento de dependentes químicos e desejou que todos os brasileiros escolham candidatos conscientes e comprometidos com Deus, com o Evangelho de Jesus Cristo. A Anatel determina repasse da redução do ICMS ao cliente de telefonia. Olha, a devolução deve ser feita, hein? A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, determinou às prestadoras de serviços de telecomunicações o repasse aos consumidores da redução das alíquotas do ICMS, o imposto cobrado pelo Estado. A medida, que foi encampada pelo presidente Bolsonaro e aprovada no Congresso Nacional, visa ao cumprimento dessas normas. Trata-se de uma lei complementar. Foi aprovada em 23 de junho de 2022. Estabeleceu um teto para o ICMS, que incide sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações e transportes coletivos. A legislação não permite às unidades federativas cobrar taxas com percentual acima da alíquota estabelecida nas operações de caráter geral, que varia entre 17% e 18%. As medidas para o repasse da redução ao consumidor deverão ser adotadas no período legal, que a lei manda, hein? Então, tem que haver redução na telefonia e na internet. Já houve na energia elétrica, nos combustíveis, tem que haver também na telefonia e na internet. Vamos lá, moradores de rua e andarilhos em Colatina. Aparentemente a zona urbana de Colatina está com um número maior de andarilhos e moradores em situação de rua. A Praça Sol Poente e imediações, as ruas Walter Ribeiro Soares, Floresvaldo Caetano, Travessa Michel Dalla e o calçadão da Avenida Beira Rio são pontos em que homens e mulheres nessa situação circulam muito. Um morador deparou-se com um jovem dormindo debaixo de uma escada pela qual passou num beco que dá acesso às ruas Floresvaldo Caetano e Walter Ribeiro Soares, entre o centro e bairro Pôr do Sol. A pessoa tomou até um susto passando por cima da calçada e vendo o movimento de um jovem por debaixo dela, com um colchão bastante surrado. Não é fácil, né? A pessoa é surpreendida. E num canteiro da rua Luiz Dalla Bernardino, uma mulher mora numa barraca de camping. Isso também não é fácil, né? A gente vê uma pessoa morando numa grama de praça, né? Numa barraquinha. A barraca até, né, bem nova, não é usada não, parece uma barraca nova, mas mesmo assim, rua não é local de moradia. Ruas com paralelepípedos prejudicam moradores e motoristas. Muitas vias públicas de Colatina carecem de uma melhor pavimentação condizente com a modernidade do século XXI. Não há como compatibilizar desenvolvimento e ruas revestidas com ultrapassados paralelepípedos na zona central. Essas pedras retangulares ou quadradas são encaixadas na pista com areia, gerando poeira e, não raro, falta de uniformidade no piso.
a estética da zona urbana fica também prejudicada, a não ser em cidades históricas. Exemplos de ruas que necessitam de um asfaltamento fino ou mais espesso são a de Walter Ribeiro Soares, atrás do supermercado Três Irmãos, e a Travessa Jaudat Rachid, que liga essa rua à Cidade Alta, sendo opção também quando a rua Humberto de Campos encontra-se interditada. Essa Travessa Jaudat Rachid, além dos lisos paralelepípedos, é um declive que frequentemente dificulta a subida de veículos automotores, principalmente quando molhada em tempos chuvosos. Engenheiros de tráfego saberiam orientar sobre uma melhor pavimentação e correção do acesso, por exemplo, a Humberto de Campos, porque é muito inclinada essa rua, poderia ser feita ali uma correção, não é? Bem, queda de preço. Olha, a venda de querosene de aviação, o valor da venda terá redução, hein? Atenção, preste atenção, porque isso influi nas viagens de avião. O valor da venda do querosene de aviação terá redução de 0,84% para distribuidoras a partir deste sábado, 1º de setembro de 2022. A informação foi divulgada pela Petrobras. A partir deste sábado. Baixa o custo de vida, o IGPM caiu 0,95% em setembro, diz a Fundação Getúlio Vargas. A queda nos preços de commodities e combustíveis influenciaram no resultado da deflação, que já havia acontecido no mês anterior em 0,70%. Transportadores de cargas, atenção meus amigos taxistas, cargas e passageiros, meus amigos taxistas e caminhoneiros, auxílios caminhoneiro e taxista podem ser requeridos até 10 de outubro. Não deixe o prazo passar, hein? Dinheiro na mão. Portaria autoriza consignado para beneficiário do Auxílio Brasil. Limite máximo de juros cobrados será de 3,5% ao mês. Não mais que isso, hein? O Web Brasil. O Brasil atinge 5 milhões de páginas na internet com o número .br. Com o resultado, .br se firma na 5ª posição entre códigos de países em todo o mundo. 5ª posição, o nosso Brasil, hein? Eleições 2022. Exercício da cidadania começa pela escolha dos representantes da população, diz o TSE, que considera o voto fundamental, mesmo para aqueles que não têm a obrigação de ir às urnas. E agora vamos a algumas atualidades, informações importantes para você que segue o Web Jornal do Paulo Maciel. Vamos lá? Construindo o próprio abismo. Infelizmente, amigos e amigas, há pessoas em vários campos da vida que desdenham tanto de Deus, de Jesus e das coisas sagradas, que vão acabar se afundando no lamaçal que elas mesmas produzem. Existem até aqueles que caçoam, debocham e zombam dos fiéis a Deus, dos crentes, dos cristãos. Olha, a vida é causa e efeito. Quem planta árvore boa, colherá fruta boa. Quem planta árvore ruim, colherá fruta ruim. Se você plantou um espinheiro, vai colher espinho. Numa hora dessa, os desdenhadores vão chegar ao fundo do poço. E queira Deus que seja para eles a oportunidade de revisão de vida e, quem sabe, de conversão. Eu, pessoalmente, temo muito pelo destino desses indivíduos na outra vida, se permanecerem no caminho do mal. Eu oro para que esses nossos irmãos se convertam. Agora tenho aqui uma informação interessante sobre o homem, porque fala-se muito da mulher, benefício para a mulher, direito para a mulher e até para homoafetivo.
Mas para o homem, o ser macho, fala-se pouco. E olha esse dado importante: violência contra o homem é maior que contra a mulher. O professor e advogado Marco Antônio Costa informou que o número de casos de violência doméstica contra homens é maior que contra mulheres. Os dados constam de um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, IPEA, até 2014, pois os números pararam de ser produzidos no Brasil. Há uma grande dificuldade de acessar o número de homens que se sujeitam à violência doméstica no ambiente. Isso ocorre porque o indivíduo fica envergonhado de comentar que sofre de violência doméstica praticada pela mulher. Ocorre também que a mulher, quando quer matar o homem, não usa a força física, pois na maioria dos casos o ser masculino é mais forte. A mulher utiliza então de subterfúgios para praticar o homicídio, e não a luta corporal como o homem violento faz. Ela, por exemplo, envenena ou aproveita que o homem está dormindo e usa arma branca, objetos cortantes. Há casos em que ela usa também o amante para eliminar o marido. Já aconteceu no sul do estado do Espírito Santo. Olha, essa informação sobre a violência contra o homem, dizendo que ela é maior que contra a mulher, foi veiculada numa entrevista do advogado e professor Marco Antônio Costa no canal do YouTube da Leda Nagli. Então, vale a pena pesquisar mais e saber por que o IPEA parou de publicar as pesquisas. Agora vamos falar sobre resiliência. Você sabe o que é resiliência? Sabe o que é ter uma mente e um corpo calejados? É um termo que eu criei aqui agora, né? Corpo e mente calejados. De certa forma é resiliência. Agora, a atual geração que se cria é a que não tem resiliência. É a geração do vitimismo. E eu temo por ela quando tiver um problema sério pela frente, favorecida por autoridades, principalmente legislativas e judiciárias. A geração dos nossos jovens aprende a sofrer por qualquer coisa e a reclamar. O dia que se defrontar com a realidade nua e crua, sem a proteção da lei, sem o paternalismo, vai se ver num dilema, e isso pode ser crucial, letal, hein? Porque é uma geração ensinada a sofrer com o chamado bullying. É a geração que aparentemente só tem direitos. E os deveres? As responsabilidades, as obrigações, a obediência, a hierarquia, a disciplina, a decência, a retidão. Ninguém fala nisso. É a geração do pode ser o que quiser. Olha, eu penso que realmente é uma inversão de valores e com beneplácito, principalmente, de muitos legisladores, educadores, psicólogos, e tem muitos magistrados que também dão esse paternalismo. Parece até que atuam em defesa de direito próprio. É minha opinião. Temos mais aqui. Informação para você, história da igreja, que eu colhi no canal do YouTube Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, sobre papas, bispos e padres casados. Você sabia que já houve papas casados? Pedro, o nosso São Pedro,
considerado o primeiro papa da igreja, era casado. Até o ano 1123, padres e bispos podiam casar. O celibato entrou em vigor na igreja no Concílio de Latrão I, em 1123. Olha que informação importante da história da igreja. Até essa data havia padres, bispos e até papas casados. O celibato começou por volta do ano 300, quando houve um concílio regional na cidade de Elvira, na Espanha, e ficou decidido que para aquela região os padres teriam que ser celibatários. Com o tempo isso foi crescendo e se espalhando por todo o Ocidente, até que o Concílio de Latrão I, em 1123, fixou o celibato para toda a Igreja do Ocidente. E o celibato não é um dogma de fé, ou seja, se um dia o Papa quiser, pode autorizar que padres sejam casados, como na Igreja Católica do Oriente. Lá o casamento é autorizado para os padres por causa do costume e da tradição deles. Costume e tradição que são diferentes do Ocidente. E o que é economia da salvação? Muitos padres falam sobre economia da salvação. Economia da salvação é o plano da salvação. A palavra economia significa um plano para realizar alguma coisa. Então, economia da salvação igual a plano da salvação. Agora um comentário e reflexão que eu faço com vocês aqui. A mulher é o sexo frágil ou não? Décadas atrás, dizia-se que a mulher é o sexo frágil. Comparando entre macho e fêmea, a fêmea é o sexo frágil. Mas é ou não, afinal de contas? Por um lado, o ativismo atual, estamos no ano de 2022, o ativismo atual diz que a mulher não é sexo frágil em relação ao homem. Ou seja, ela pode ser tudo o que quiser. É chamada até de a empoderada. Praticamente invulnerável, né? Se formos por essa pregação. A mulher pode lutar boxe, o pugilismo, ou o MMA, artes marciais mistas, o MMA. Pode jogar futebol, pode ser policial, pode ser agente de segurança, pode ser até homem, se sentir assim. Olha, uma outra linha de ação continua tratando a mulher como sexo frágil, culpando o homem por tudo. Em qualquer discussão, quem leva vantagem sempre é a mulher, não é? Para esse grupo, a fêmea é susceptível até ao assédio psicológico. Ou seja, a mente dela é mais fraca, mais sensível. Já não bastassem os tais assédio moral e assédio sexual, que são imputados ao homem. Uma mulher se feriu para dizer que era agredida e foi absolvida. É a única que sofre e é desprotegida na relação a dois. Somente ela é honesta, é a que tem razão. E assim, gente, vão destruindo o macho da relação. Ela tem mais direitos, inclusive de se aposentar mais cedo. Parece até que é melhor ser mulher ou homoafetivo no mundo atual, a fim de obter direitos e algum respeito de determinados segmentos influentes da sociedade. É para pensar. Reflita, analise, pesquise, dê também a sua opinião. Agora eu tenho aqui catequese da Igreja Católica.
Eu pesquisei no canal Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino. Ele fala sobre a infalibilidade do Papa. O Papa é infalível? Ele pode fazer qualquer coisa sem ser questionado? O professor responde: no governo da Igreja Católica, ele pode decidir qualquer coisa, escolher quem será cardeal ou bispo, autorizar a criação de dioceses. Em termos de doutrina, no entanto, o Papa não é infalível. Só é infalível quando proclama um dogma, o que é muito raro. O Papa Francisco, por exemplo, não proclamou nenhum dogma. O Papa João Paulo II declarou um dogma apenas num pontificado de 26 anos, o de que o sacerdócio na Igreja é somente para o homem. Ele publicou um documento sobre os sacerdotes, Ordinatio Sacerdotalis, onde diz que a Igreja não tem autorização para ordenar mulheres. Então, perguntaram à congregação da fé se o Papa falava de maneira dogmática, ou seja, definitiva, e foi respondido que sim. Em toda a história da Igreja, mais ou menos umas 14 vezes no máximo, um Papa proclamou um dogma. O livro A Minha Igreja, do professor Felipe Aquino, mostra as datas em que um Papa na história da Igreja proclamou um dogma. No entanto, as encíclicas e exortações apostólicas, por exemplo, também têm um valor imenso, pois o Papa é assistido e guiado pelo Espírito Santo. Prova disso é que nunca uma bula pontifícia foi cancelada por ter erro doutrinário. Temos aqui agora uma outra pergunta que foi feita ao professor e escritor Felipe Aquino. A religião diz que o coração é a sede das emoções e sentimentos, como fé, amor, etc. E a psicologia entende que é o cérebro. Como explicar? Ele responde: a psicologia é uma ciência, e a ciência diz que é realmente no cérebro que acontecem as nossas decisões, ações e sentimentos. Já a religião usa símbolos. Como o coração é o órgão mais importante do corpo, pois a pessoa morre quando ele para, e também o cérebro, então o coração é o símbolo do amor, do sentimento, da dor, da saudade. É apenas uma questão de símbolo, explica o professor. Temos mais aqui, ainda com respostas do professor em relação a perguntas feitas no seu canal do YouTube. Sobre a origem do Islã e sua relação com o judaísmo. Os judeus são descendentes de Abraão, e os muçulmanos começaram com Maomé, que nasceu no ano 622 depois de Cristo. Abraão é de 1800 anos antes de Cristo. Judeus e muçulmanos são inimigos por outros motivos. Os árabes são descendentes de Abraão, mas nem todo árabe é muçulmano. Por exemplo, no Líbano há muitos árabes que são católicos. Há muçulmano turco, há muçulmano árabe, há muçulmano americano, ou seja, de qualquer país, com predominância no Oriente. Sobre erros imputados à Igreja Católica, o professor e escritor Felipe Aquino responde: onde tem homem e tem mulher, tem também erros. Porque a Igreja Católica é a verdadeira. Ele diz: porque é a igreja que Cristo, Deus, fundou. As outras religiões não foram fundadas por Deus, foram fundadas por um homem. Os erros dos filhos da igreja não destroem a igreja. É claro que dificulta o seu trabalho, mas a igreja continua infalível na doutrina que ela ensina.
e é, nesse caso, invencível. Pois Cristo disse que as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Muitos fiéis sofrem influência das universidades, de professores ateus que odeiam a igreja. Por isso, há uma sugestão de leitura. Leia os livros Calúnias e Lendas sobre a Igreja Católica e Uma História que Não é Contada. Ambos os livros foram escritos pelo professor Felipe Aquino. A pessoa sem religião que recebe informação errada sobre fé poderá conseguir a salvação? Olha o que o professor diz. Sim, Deus é justo. O Catecismo da Igreja Católica diz que a igreja é necessária para a salvação, pois Cristo deixou os sacramentos e tudo mais. Mas diz também que a pessoa que sem culpa não conheceu Cristo, a igreja e o Evangelho, pode se salvar desde que tenha vivido de acordo com a sua consciência, que é a voz de Deus dentro de nós. Não é preciso ser religioso, ter religião, para saber que não pode matar, não pode roubar, não pode desejar a mulher do próximo. São coisas humanas, é o chamado direito natural. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. Shalom!